Projeção de Mercator. Agora o mapa que as escolas têm medo de te ensinar. Este é um mapa preciso do mundo, certo? Errado. Esta é a conhecida projeção de Mercator, um mapa desenhado em 1569. Se tornou um padrão por seguir uma escala linear constante, tornando mais fácil para os marinheiros navegarem pelo mundo. Como efeito colateral disso, o mapa aumenta o tamanho dos objetos longe do Equador, fazendo eles parecerem muito maiores quando na realidade são apenas uma fração do tamanho. Se você quer ver os tamanhos reais, dá só uma olhada nessa animação feita em 2018, que corrige a projeção de Mercator para refletir o tamanho relativo de cada país. Portanto, na original, a Groenlândia parecia do mesmo tamanho que a África, mas sua massa poderia caber na África 14 vezes. A Rússia parecia ter cerca de 4 vezes o tamanho da América do Norte, mas tem apenas cerca de 2 vezes o tamanho, portanto, mais comparável à América do Sul. E o Alasca ocupa tanta área no mapa quanto o Brasil, quando o Brasil é quase 5 vezes maior que o Alasca. Você pode ter ido para a escola, mas ainda tem o que aprender. É muito legal esse vídeo, esse corte. Eu assisti esse vídeo, me chamou a atenção, uma recomendação do próprio YouTube, né? E eu vi esse trecho, eu falei, eu tenho que mostrar isso, né? Porque essa parte aqui especificamente, onde a gente tem... Então eu vou deixar no mudo e vou mostrar só a imagem da animação agora, né? Essa animação, ela é bem interessante, tá? Bom, então aqui está. Esse daqui é uma animação que mostra como são os países de fato. A Rússia, ela diminuiu bastante, né? Você consegue perceber. Os países porque, na verdade, tem mais massa de terra no norte da Terra do que no sul, né? Exceto pela Antártida. Então, esses países que a gente está acostumado a ver no mapa, eles diminuem bastante de tamanho quando eles estão no norte. Por isso que não adianta nada você pegar aqueles mapas de Gleason, aquelas projeções azimutais equidistantes, e querer desenhar um mapa redondinho e acreditar que esse é o verdadeiro formato. Mesmo, eu estou falando isso para os terraplanistas mesmo. Nunca vai dar certo isso, porque assim, a proporção não é aquela. Então, assim, você vê que a África mudou pouco, o Brasil mudou pouco, porque eles estão próximos ao Equador. Mas esses outros países, mais para o norte, né, o Canadá, Rússia, Groenlândia, que era Greenland no passado, Terra Verde, né, que hoje é branca de gelo, mudam muito. Então não tem como você... Por isso que eu sempre questionei, né? Eu sempre questionei muito essa questão de usar aqueles mapas como modelos, porque nunca fez sentido isso para mim, depois que eu entendi um pouco do assunto, né? Quando eu estudei um pouquinho a cartografia e tal, então aqui, essa pequena imagenzinha que a gente viu, ela já buga muito a mente das pessoas aí que estão vendo o assunto, né? Que seria o mapa na projeção Mercator com os tamanhos reais. Claro, a Rússia ela não está separada, ela tá você vai ter que dar um jeito de colocar ela junto ali, né? Encaixando toda essa área aqui, aí começa o problema, né? Você vai ter que colocar ela sobre a China, onde ela está de fato, fazendo divisa ali com as Coreias, no canto, a Península da Ásia. Você vai ter que fazer ela encaixando ali sobre a Ucrânia, com o leste europeu, enfim. Aí que começa o problema, na verdade. Publicação aqui que foi colocada no site The Conversation, e quem fez foi o professor de educação da Universidade East Anglia, Harry Deer, tá? Ele foi à convenção terraplanista, né, do Reino Unido, em 2018, que teve. Igual a Flatcon, só que lá lá no Reino Unido, tá? Então, assisti uma convenção da Terra P, né, inteira para a minha pesquisa, e aqui está o que aprendi. A Terra plana. Então, olha o que eu achei interessante, uma coisa que ele colocou aqui. Palestrantes vieram recentemente de todo, ou talvez do outro lado do planeta, para um evento de 3 dias realizado em Birmingham, a primeira convenção pública da Terra plana, do Reino Unido. Foi bem frequentado e não foram apenas 3 dias de discursos e clipes no YouTube, embora, claro, tenha havido muito disso. Houve também muita formação de equipes, networking, debates, workshops e experimentos científicos. Sim, os defensores da Terra plana parecem dar muita ênfase e prioridade aos métodos científicos, e em particular aos fatos observáveis.
O fim de semana girou, em grande parte, em torno da discussão e do debate científico, com muito tempo gasto executando, planejando e reportando o mais recente conjunto de experimentos e modelos de terra plana. Na verdade, como observou um apresentador no início, os defensores da terra plana tentam procurar evidências múltiplas e verificáveis e aconselharam os participantes a sempre fazerem a sua própria pesquisa e aceitarem que podem estar errados. A mentalidade britânica, né, tem um pouco mais de humildade aí, porque eu acho que é importante isso, né? Aceitar que pode estar errado. Foi uma das coisas na época que eu parei de falar, saí fora, me afastei e ainda saí atirando, como disse um deles aí esses tempos atrás, né? Um dos anti-heróis aí da Terra plana. Você tem os heróis da ciência e você tem os anti-heróis, né? Que são aqueles terraplanistas com mais ênfase. Então ele disse que eu saí atirando em uma ocasião. A questão não é essa. A questão é que aqui no Brasil, o pessoal, se você discordar de uma vírgula, você se torna um alvo. Então, ou se você resolver tratar o assunto com a devida honestidade intelectual, você se torna um alvo. Realmente existe um grupo dentro desse movimento no Brasil, nos Estados Unidos também tem isso, né, que trata o tema como se fosse uma seita, uma religião. Assim como tem no Globo também, o pessoal cientificista. Tá? Que qualquer coisinha que você fala, e não precisa ser nem de terra plana, qualquer discordância em relação ao establishment, você será massacrado por essa turma que tem a sua cosmovisão ameaçada, a visão de mundo, a sua Weltanschauung. Então, as pessoas realmente elas são muito apegadas à sua cosmovisão. E quando alguma coisa ameaça a estabilidade de sua visão de mundo, muitas vezes elas surtam. Então, aqui fica um conselho dos terraplanistas da Inglaterra, sempre fazerem sua própria pesquisa e aceitarem que podem estar errados. Isso, eu acho que falta um pouco disso aqui no Brasil, viu? Enfim, para quem acompanha o cenário. Embora os defensores da Terra plana pareçam confiar e apoiar os métodos científicos, o que eles não confiam são nos cientistas. É que a tradução é automática aqui, tá? São nos cientistas e nas relações estabelecidas entre poder e conhecimento. Isso aqui é bem interessante, porque isso aqui é válido. É muito válido para quem conhece a história da ciência, a história da filosofia, e também a história do mundo, a história das revoluções econômicas e políticas que o mundo passou. Há sim essa relação estabelecida entre poder e conhecimento. Tá? Então, é válido você fazer isso. Impõem-se visões de mundo e tendências para as descobertas científicas, para os estudos científicos. Houve um tempo em que essa tendência, e não faz muito tempo, na verdade, fazem menos de 100 anos, entre 100 e 80 anos, até a Segunda Guerra Mundial, né, porque, na verdade, esse erro culminou na Segunda Guerra Mundial e ainda continuou por um tempo, mas depois foi diminuindo, onde se tentava justificar o racismo pela ciência. Faziam organogramas, gráficos, palestras, lá com seres de diferentes raças, né? Na verdade, hoje a gente usa o termo etnias, mas de diferentes grupos étnicos, um aborígene, um mongol da região da Ásia, né? Um indígena, um branco nórdico, um caucasiano, no caso, e comparavam como se fosse uma escala evolutiva. Claro, o branco, o caucasiano, sempre é o superior lá, evoluidão, né? E os outros ali quase como se fossem os homens das cavernas. E por causa desses erros cometidos pela ciência, que eram ensinados em universidades com todo o rigor e autoridade acadêmicas, nós tivemos tantos problemas aí que culminaram aí, por exemplo, né, no que aconteceu na Alemanha, no Reino Unido também houve muito racismo científico, nos Estados Unidos demorou muito para
para começar a se falar nisso, a questão dos direitos civis. Até então, havia escravidão, a guerra civil foi por causa da escravidão e porque realmente acreditavam que os negros eram inferiores. Então, erros de cosmovisão, erros científicos, tendências científicas que favoreciam determinado tipo de dominação política, cultural, econômica. Albert Pike, por exemplo, foi o líder, o presidente, né, da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Ora, sociedades discretas, né, tão defensoras aí da moral, dos bons costumes e da liberdade, na época não defendiam exatamente isso. Defendiam a liberdade para certo grupo. O outro grupo, inclusive existiram casos, né, já foram mostrar, como o de Ota Benga, né, que foi colocado, já, acho que o Sniper One já mostrou no seu canal, outros já mostraram, era um ser humano, era um pigmeu, que foi colocado em jaula e exibido no mundo civilizado, entre aspas, com a justificativa de que era um estudo científico. Igual você vai no zoológico para estudar, lá ver um animal sendo estudado, eles faziam isso com pessoas de outras raças. Então, para aqueles que gostam de se apoiar na cosmovisão atual, saiba que ela está em constante movimento. Não há uma unanimidade científica. É preciso que se entenda isso para começo de conversa. Senão eu estou falando com um fanático. Eu posso falar com um fanático da Terra plana e posso falar com um fanático do globo. Não interessa, um fanático é um fanático. Ele é incapaz de ver além das suas crenças. Se você disser qualquer coisa que contraria a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, ele vai se voltar contra você. Porque esse sim é quase um animal irracional. Ele é puro instinto. Ele não tem uma crença fluida que é capaz de se adequar, como a água se molda ao recipiente. Ela não tem uma crença que se adeque e se molde à verdade. Não, ele é como, na verdade, é como um objeto sólido, embrutecido, que quando você coloca, tem um meio para se moldar, ele não consegue, porque ele não aceita a realidade, ele entra em atrito com a realidade. Ele quebra o recipiente. Ou ele amassa a si mesmo, porque ele não tem essa capacidade fluida de se adequar à realidade. E é assim a mente de um fanático, tanto um terraplanista, quanto de um defensor cego de uma teoria que, na verdade, nem os cientistas têm certeza. Eu não estou falando aqui do globo, porque para o globo, para a ciência, o globo é, de fato, a Terra esférica é um axioma. Né? Mas eu falando de um axioma mais difícil ainda, de se ter certeza absoluta, que é a origem do universo, o Big Bang, a explosão, há quase 15 bilhões de anos, a cosmologia, os parsecs, os megaparsecs, os paralaxes, as unidades astronômicas, tudo isso acaba se tornando um problema para a ciência. E não sou eu que estou falando aqui como um leigo no assunto que está aqui querendo reinventar a roda. Agora eu vou mostrar um outro, só concluir esse pedaço, né? Então essa relação entre poder e conhecimento há muito é teorizada por sociólogos, tá? Então vamos ler o parágrafo de novo. Embora os defensores da Terra plana pareçam confiar e apoiar os métodos científicos, o que eles não confiam são nos cientistas e nas relações estabelecidas entre poder e conhecimento. Muitas vezes isso ocorre por ignorância, por não entender que cientistas são entes descentralizados com diferentes ideias, ideologias e não fazem parte de uma sociedade secreta, todos eles, né? Um clubinho. É lógico que não. A Rô me avisou aqui que tem mais de 800 pessoas assistindo, então, pessoal, quem puder, deixa aquele like aí, se estiver gostando da live, tá achando útil, por favor, deixa aquele like, daí o YouTube avisa mais gente,
que a live está rolando. Isso chama-se engajamento. Bom, então eles não confiam nessas relações estabelecidas entre poder e conhecimento. Isso não está errado, não. Tá? Porque sempre foi assim, independente de que lado fosse. Sempre o poder ditava o conhecimento. E é muito interessante quando a gente vê, né, essa relação entre poder e conhecimento há muito é teorizada por sociólogos. Ao explorar esta relação, podemos começar a entender por que há um ressurgimento crescente de defensores da Terra plana. Então a gente precisa observar o fenômeno, não se tornar um torcedor, mas observar o fenômeno. Você percebe a diferença? Você não é um defensor de um time e nem um opositor de um partido. Você é um observador de um fenômeno e tenta entender por que ele acontece. Tá bom assim. Tá. Obrigado. É preciso ter esse discernimento para não transformar a discussão em algo sem sentido. Então, eu achei interessante porque aqui quem está falando isso aqui é um globaloide, digamos assim, né? O terraplanista gosta de chamar o globaloide. É um defensor, mas ele entende, ele percebe que há um questionamento em relação a isso. Ele foi no evento, ele percebeu que há essa discussão, né, sobre as relações entre poder e conhecimento. Isso aqui está no livro de George Orwell, 1984. Muito forte isso. Tudo bem, é uma concepção de uma ficção científica, só que sempre foi tido, né, por muitos, inclusive foi estudado, como uma certa previsão, né, de um admirável mundo novo, onde haveria um controle total sobre o ser humano e as sociedades. O grande irmão, né, como era chamado o partido, enfim. Então existem países, como a China, onde há esse controle de forma mais intensa. Existe o crédito social, né? Então, aí ele dedicou um capítulo inteiro para falar sobre isso, poder e conhecimento. Tá? Então ele fala que já começa dizendo aqui, deixe-me começar afirmando rapidamente que não estou realmente interessado em discutir se a Terra é plana ou não. Para que conste, sou felizmente colocou um globe earther, né, em inglês, um globalista, globaloide. E não estou tentando zombar ou denegrir essa comunidade dos terraplanistas, né? O que é importante aqui não é necessariamente se eles acreditam que a Terra é plana ou não, mas sim o que o seu ressurgimento e as convenções públicas nos dizem sobre a ciência e o conhecimento no século XXI. Tá? Vários modelos concorrentes foram sugeridos ao longo do fim de semana, incluindo terra plana clássica, cúpulas, paredes de gelo, diamantes, poças com vários mundos, né, ou crateras, né, com vários mundos dentro, e até mesmo a Terra como o interior de um ovo cósmico gigante. Isso na Convenção de Birmingham, Convenção do Reino Unido. No entanto, o nível de discussão muitas vezes não girou em torno dos modelos oferecidos, mas em questões mais amplas de atitudes em relação às estruturas de conhecimento existentes e as instituições que apoiaram e apresentaram esses modelos. Tá, essa informação, para quem está perguntando no chat, ela está aqui do site theconversation.com. Tá? Ela foi replicada também em alguns jornais como Independent.dot, né, .uk, jornal do Reino Unido. Tá? Foi o cara que foi tipo a Flatcom lá do Reino Unido, né, a Convenção Pública da Terra Plana do Reino Unido. E é um educador, é um professor de educação da Universidade East Anglia, tá? Que escreveu isso. Então, ele fala aqui que o pessoal critica muitas estruturas de conhecimento existentes e as instituições que apoiaram e apresentaram esses modelos. Então, isso é algo que acaba unindo muitas vezes os questionadores. E há um limiar que precisa ser entendido entre o questionamento pelo questionamento, que leva àquilo que se chama de negacionismo, isso existe, tá? Do questionamento sadio, que é fundamentado em argumentos que não são falaciosos. Essa é a diferença.
uma oposição burra, ela se sustenta em falácias, em teimosia, em negar por negar os argumentos apresentados quando são contrários.